Começa pessoal, Dragon Ball Z Game no Digimundo. Um Salvador aparece. Vamos nessa. Ó, o Majin Buu. O Majin Buu magro. Esse personagem passou por várias fases. Gordo, magro. A versão Kid Buu também. Porém, na verdade, não existe Majin Buu criança, não. O pessoal chamava Kid Buu, tipo Majin Buu criança. Aí o pessoal chamava bastante para dar aparência, né? Porque ele ficava pequenininho, aí dá aquela aparência de ser criança, porque ele ficava pequeno. E meio que a infantilidade também em combate. Mas na verdade não existe essa versão Majin Buu criança, eu acredito não. Porque a forma original dele é essa. Não é que ele seja criança, é que essa é a forma original dele. Se o pessoal tivesse conhecido ele logo no de cara, como essa versão aí, a última, Majin Buu Kid, Majin Buu, sei lá, seria só Majin Buu mesmo, mas o problema foi esse. A verdade é que no início, pelo que o anime conta, inicialmente a forma original dele era aquela, essa forma parecendo uma criança. Só que ele era uma espécie de criatura mágica terrível. Ele sempre foi mal. Ele destruía, ele era uma criatura maligna. Então os senhores Kaiô conseguiram derrotar ele. Só que antes de ser derrotado, ele aí absorveu um senhor Kaiô que era gordo. Então, além da personalidade que ficou misturada dele com a do senhor Kaiô que ele absorveu, o corpo dele também ficou grande. E ele ficou mais poderoso ainda, que além da parte da personalidade do antigo senhor Kaiô que ele tinha absorvido, ele ainda pegou parte da força do senhor Kaiô também. Então por conta disso que ele virou esse Majin Buu mais robusto. Mas a forma original dele é Majin Buu pequeno, o Buu. Mas isso foi o que eu vi no anime, né? Se eu lembro bem, faz um tempo já. Esses bichinhos, esses caras estão evoluindo. Até o cabelo deles mudou, ficou amarelo. Esses guerreiros secundários que aparecem aí pra ganhar tempo, pro jogo ganhar tempo. Eles viraram Super Saiyajins. Deixa eu ver agora, vamos lá. Olha que interessante, isso aqui foi sem querer. Que eu vi a cidade escura, então eu decidi ir lá para ver o que era. Não sabia que estava sendo dominada por vilões. E eles são mais espertos, que eles botam a base, esquiva, estão atacando mais. Antes eles eram mais bobinhos, mais fácil de derrotar. Olha pra isso, só esquiva. É porque eles estão representando alguns guerreiros do jogo. Porém não mostra, né? Mas pelos ataques você dá pra perceber. Então na forma Super Saiyajin 3, eu acho, ali, ó.
Vixe. Pensei que ele ia morrer. Demorou. Eu pensei que a cidade ia ficar colorida, acesa de novo, ficou continua apagada. Piccolo e Gotrunks. Rapaz, essa cena aqui eu lembro que não foi nem aqui nessa arena, ainda foi lá na casa de Kami-sama. Esqueci o nome daquele lugar. Acontece que ali houve uma luta no anime que esse Gotrunks usa energia e prende Majin Buu dentro de uma bola, uma esfera. E aí ele e Piccolo fica jogando tipo vôlei com o Majin Buu. É uma das piores cenas desse anime. Você imagina Piccolo, o considerado rei do mal, jogando vôlei com a criança, usando o vilão. Pô, velho, quando eu vi essa cena no anime, eu vi como o Dragon Ball caiu depois da saga de Cell, velho. Foi horrível aquilo lá, viu? Porém, horrível pra mim, né? Eu não gostei, não. Eu já tava acostumado com aquelas versões mais sérias, mais pesadas do anime antigo. De vez em quando, da saga de Cell, de Super de Saiyajins inicial até Cell. Aí depois chegou essa saga aí com mais coisas pra dar risada, esse tipo de coisa. Antigamente ainda tinha realmente algumas partes engraçadas, mas era sem tirar as características dos personagens. Mas quando chegou em Majin Buu em diante, misericórdia, a coisa ficou feia. O anime introduziu esse Mr. Satan, esse personagem ridículo. Eu não sei por que introduziram esse personagem no anime sem necessidade nenhuma. E a galera gosta dele, mas eu acho que é uma coisa que não precisava. Aí pronto. Aí depois Piccolo começou a ficar engraçadinho. Vegeta, que é um dos guerreiros mais imponentes e raivosos de Dragon Ball. Depois passou a surgir umas cenas com ele que foi medonha, como naquela saga de logo quando o Bill chegou, que ele ficou com medo de Bills, que Vegeta fez umas coisas que nada a ver com o personagem, velho. Aí pronto. Mas Então muitos personagens depois da saga Cell mudaram muito pra pior, a se tratar da personalidade. Goten e Trunks não, que eles são crianças. Até quando se transforma em Gotrunks, você vê que eles são crianças. Mas o resto não teve explicação. O resto é se tratar de Piccolo e Vegeta em algumas cenas. Apesar que depois ao passar do tempo ele volta a ser o que ele era antes. Eu acredito que se o pessoal continuasse deixando o Vegeta ficar engraçado ou algo do tipo, ia dar ruim.
porque os fãs de Vegeta iam começar a reclamar. Por isso eles voltaram a fazer Vegeta, não deixaram do Vegeta sair muito do trilho, com a sua personalidade. Mas Piccolo, nossa, Piccolo passou longe. Piccolo foi bem longe aí. Mudaram bastante a personalidade de Piccolo, porque Piccolo era no início. Ah, e terminou levando uma surra. Vamos ver se eu lembro o que vem depois. Porque depois daqui eu não tenho muita lembrança não dessa saga. Deixa eu ver. Ah, acabou o tempo, eles voltam ao normal. Aí depois que eu lembro vem Gohan, porque Gohan tinha treinado com os Kaiores, que tem um velhinho que treinou com Gohan, que treinou Gohan. Rapaz, agora eu lembrei agora aqui que nessa saga teve uma cena que pra o velho treinar Gohan, eu acho que foi isso. Foi uma cena que o pessoal quis fazer uma cena engraçada, né? Mas na verdade eles transformaram o Goku nessa cena aí em uma pessoa sem escrúpulos, velho. Basicamente um egoísta sem escrúpulos. Em uma pequena cena, o pessoal destruiu completamente a imagem, a personalidade de Goku do que a gente tinha desde a da saga do Saiyajin lá de Raditz, velho. Porque assim, a gente sempre teve Goku como uma pessoa justa, né? Um guerreiro que gostava de lutar, implacável, coisa e tal. Teve no início da saga aquela cena que ele casa com Tite. E teve toda aquela coisa muito bacana. Mas quando chegou nessa saga de Majin Buu, nessa parte aí que Gohan tinha que treinar e tem que convencer o velho Supremo Kaiô a treinar Gohan, os caras quis fazer uma cena engraçada e acabou destruindo completamente a personalidade de Goku, velho. Desde ali, Vegeta passou a ser mais aclamado pelo público pela sua personalidade do que Goku. Eu lembro que teve uma cena que o velho, o Supremo Kaiô, não queria treinar Gohan. Aí o que foi que aconteceu? Ele reparou que o velho, ele é meio... eu não vou dizer tarado não, porque é injusto. Ele gostava de mulheres, ele ficava lendo uma revistinha, né, de mulher pelada. Aí o que acontece? Aí esse Goku, ao perceber isso, perguntou a Gohan se Gohan não poderia pedir para a esposa dele, do próprio filho, pedir para a namorada dele, mandar umas fotos para o velho. Só que eu acho que Gohan não aceita. Aí como o Gohan não aceita, ele não tem o que fazer e simplesmente oferece a esposa de Vegeta, velho, Bulma, pra convencer o velho a treinar Gohan. Ele oferece Bulma. E aí o Vegeta vê ele falando, e o Vegeta fala: a minha esposa que você tá oferecendo, coisa e tal, você não tem vergonha de oferecer a esposa dos outros? Não, porque não oferece a sua. Então ele pega e diz que a esposa dele, ao passar do tempo, já não é mais tão bonita, porque envelheceu e agora ela não tem mais a beleza. Por isso ele não ofereceu a esposa dele. Então quer dizer, ele não acha a esposa dele atraente, porque a esposa dele envelheceu um pouco. Mas ele acha que a esposa de Vegeta é atraente, e que a esposa do filho dele é atraente, e a esposa dele não. Então, no caso, ele achou que poderia oferecer a esposa do filho e do irmão,
em troca de o velho treinar o filho dele. Então o velho, ele faz isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, tipo assim, nesse aquele pequeno episódio ali, eu acredito que o pessoal quis fazer uma cena cômica, né? Só que fazendo isso, eles destruíram a personalidade do personagem em uma pequena cena. Vocês podem reparar que desde aí então, o pessoal passa a não gostar mais da personagem de Goku como gostava antes. Vegeta passou a ser o preferido do público. E eu não acredito que o pessoal fez isso porque quis que Vegeta se tornasse o mais favorito, mas simplesmente porque eles quis fazer uma cena engraçada e deu ruim. Transformou Goku em um guerreiro pior do que muitos aí, sabe? Aí pronto, com uma personalidade totalmente sem noção. Ficou um negócio meio estranho. Sem escrúpulo, uma personagem de uma pessoa sem escrúpulo. E fora essa cena, ainda teve outras que piorou a situação. Aí pronto. Aí você vê que depois da saga de Cell, muitos personagens teve bastante a personalidade modificada para se tornar as coisas um pouco mais engraçadas. E outra, na época que passou essas cenas aí, passou esse anime, essa saga, a verdade é que o pessoal não ligou muito, porque essa coisa de comentários, de internet, de plataforma, não existia com tanta... não existia com tanta popularidade como é hoje em dia. Porque se fosse antigamente, fosse como hoje, automaticamente ia ser um monte de comentários sobre isso aí. Ia ser um problema retado. Mas ainda assim, não foi. O pessoal conseguiu perceber, até porque até Vegeta hoje em dia, se botar na balança, se tornou um personagem mais adorado do que Goku. A pessoa tá simpatizando mais com Vegeta em muita coisa do que com Goku. Apesar de Goku ser o protagonista do anime. O pessoal transformou Goku em um personagem meio retardado, que só pensa em luta e nada mais. Ficou um negócio meio besta mesmo. O que é bem diferente da saga de Cell, do GT, bem diferente do GT também. Apesar do GT não ser uma saga que eu goste, mas a personalidade em si do personagem era bem melhor. Personalidade. Tem cenas que mostram que Goku tem princípios em Dragon Ball GT. Já quando se trata de Dragon Ball depois de Cell, misericórdia. É muito de coisas que o pessoal retirou e colocou no personagem que estragou a personalidade dele. Aí pronto, velho, treina Gohan e Gohan surge super poderoso. Até certo ponto, a verdade é que o Gohan tinha realmente como derrotar ele mesmo. Só que Majin Buu foi astuto e venceu o Gohan pela esperteza. E aí surge um monte de coisa. Depois vem Goku dessa forma aí, Gogeta, e tem outra fusão. E nesse desenho aí, depois dessa saga aí, o que não falta é fusão. Aí pronto.
Aí teve umas cenas aí que provavelmente o jogo vai pular porque é totalmente desinteressante. E tem uma coisa nessa saga que aconteceu bastante, foi cenas pra só enrolar as pessoas, só pra enrolar o telespectador, cenas desinteressantes. Episódios, para ser mais específico, né? Episódios desinteressantes. E não foi nem fillers, foi simplesmente episódio mesmo que foi chato. Massa! Agora aqui no jogo esse Majin Buu tá bem esperto. Opa aí, velho. Usou o poder de Piccolo. O problema é que às vezes quando esse jogo, essa parte aqui, esse jogo, essa saga fiquei bem desinteressado nessa saga porque de algumas mudanças. E ao mesmo tempo, acho que já tá de vilão por ser parecido um com o outro. Majin Buu poderia ser um vilão diferente, mas ao mesmo tempo ele é parecido com o Cell em alguns aspectos. Essa coisa de destruir e retornar. Olha ele aí, ó. Buu, o pequenininho. É isso aí, pessoal. Missão completa. Capturamos aí Gohan. É isso aí. Até a próxima.